Graça e paz, amada igreja, como é bom juntos poder louvar ao Senhor, mesmo que virtualmente nós estamos conectados em comunhão. Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus, muito obrigado por mais este dia. Nós colocamos diante do Senhor os nossos corações, cansados em meio a esta pandemia, em meio a tantas notícias difíceis de escutar, de processar em nossas mentes, no nosso coração. Mas também, Senhor, certos daquilo que a Tua palavra nos diz, que o Senhor é Deus. Todo aquele que está cansado pode se achegar a Ti. Todo aquele que está aflito pode se achegar a Ti. Senhor, aqui estamos. Pedimos ao Senhor, no nome do Senhor Jesus, que assim seja na vida de cada um de nós e que sejamos renovados pelo Teu amor. Em nome do Senhor. Amém. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis-me aqui, ó Deus, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, Senhor, e me conheces.
quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que enfim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta um alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, restaura-me, quebranta-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, usa-me, Senhor, usa-me. Senhor, em nome de Jesus, que assim seja agora, através da tua palavra, que será proclamada. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Como disse o nosso irmão Guilherme, uma grande alegria poder estar com os irmãos, ainda que virtualmente, mas sabendo que em espírito estamos todos juntos, estamos todos em comunhão, porque estamos em Cristo Jesus. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 6, Mateus 6, de 25 até 34. Mateus 6, de 25 a 34, nos diz: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer ou o que vamos beber, o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas.
Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Pai querido, nesse momento, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso coração, para que nós entendamos a Tua palavra e que essa palavra fale conosco, Senhor, poderosamente. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, com certeza não é possível nós vivermos a vida sem algum grau de preocupação. Preocuparmos-nos com as coisas é inerente ao ser humano, nós somos assim. Nós sabemos que, nós dizemos, o futuro a Deus pertence. E como nós não sabemos como será o futuro, não sabemos como será o dia de amanhã, muitas variáveis podem se fazer presentes, pode acontecer, pode não acontecer, então nós nos preocupamos. Há dois tipos de preocupação. Existe a preocupação saudável e a preocupação doentia. A preocupação saudável é aquela que nós chamamos de bom senso, é aquela que nós dizemos de ter juízo. Eu sei que nem todos os dias são bons, eu sei que o futuro me é desconhecido, então eu faço provisão para o futuro. É o que nós chamamos de precaução, previdência. Eu sei que eu posso ficar doente na minha velhice, posso não ter mais força para trabalhar, então, desde já, eu vou fazendo uma poupança, vou aplicando um dinheiro para garantir. Eu sei que eu posso perder o emprego amanhã, então eu vou guardando dinheiro para numa hora de emergência. Eu sei que a minha saúde não vai ser boa pelo resto da minha vida, então eu me preocupo com a alimentação, me preocupo com uma vida saudável. Enfim, eu faço provisão, eu sou previdente, eu tenho juízo hoje, porque eu sei que amanhã eu posso precisar daquilo que eu hoje estou previdentemente guardando. Mas há um tipo de preocupação que é doentia. É aquela preocupação em que eu antecipo coisas ruins, como se elas fossem necessariamente acontecer. Tudo aquilo que vai de ruim que pode acontecer, na minha cabeça vai acontecer. Então, se eu tiver a possibilidade de cair e tropeçar, eu vou cair, eu vou tropeçar. Se houver a possibilidade de eu ficar doente, então, na minha cabeça, eu sei que eu vou ficar doente. Então, eu fico antecipando desgraças, antecipando más notícias, antecipando maus acontecimentos. Isso é o que nós chamamos de ansiedade. A ansiedade é esta antecipação daquilo que pode dar errado, como se fosse realmente dar errado, independentemente da possibilidade de não dar errado. Nós, então, nos entregamos a um estado de espírito ansioso, e a ansiedade, ou o estado de espírito ansioso, ela nos adoece, ela nos paralisa, ela mata. A ansiedade mata. A pessoa ansiosa perde completamente a estribeira, a sua capacidade de controle de sua sanidade mental. O sujeito que vive permanentemente ansioso, ele somatiza a sua ansiedade, as suas preocupações, ele tem dores de estômago, ele tem dores de cabeça, enfim, ele pode desenvolver uma doença tipo câncer, porque a ansiedade, o estado de espírito ansioso mata, adoece, paralisa. Quando eu estou diante de uma situação para onde eu não sei para onde correr, a ansiedade me faz parar. E eu não tomo nenhuma atitude nem outra, eu fico esperando, eu fico parado, eu não tenho capacidade de decidir. Esse é um efeito da ansiedade. A paralisação, a paralisia, a falta de capacidade de tomar uma atitude inteligente, seja para um lado ou seja para o outro. Tudo parece certo e tudo parece errado ao mesmo tempo. Isso é ansiedade. Nós acabamos de ler um texto em que Jesus diz, não andem ansiosos por coisa alguma. Ou seja, Jesus se preocupa com o nosso andar ansioso. O conselho da palavra de Deus é não andar ansioso, não viver com um espírito ansioso, não viver num espírito constante de ansiedade.
Porque a ansiedade é uma característica do ser humano. Nós não podemos dizer que nunca ficamos, não estamos e nunca ficaremos ansiosos. Nós somos seres humanos, somos de carne e osso. Nós vivemos num contexto que alimenta a ansiedade diariamente. Mas o Senhor Jesus nos diz, olha, não anda ansioso. Se você está ansioso, não ande, não carregue essa ansiedade. E a palavra de Deus, então, no texto que nós lemos, vai nos dar alguns conselhos para nós administrarmos a nossa ansiedade. Conselhos para nós vivermos a nossa vida sem carregarmos esse espírito ansioso do qual Jesus nos fala e que caracteriza a nossa geração. Essa geração que vive diante de tantos problemas, nesse contexto de tanta desgraça. A ansiedade se faz presente em nosso dia a dia. Mas a palavra de Deus nos diz, não anda ansioso. Se está ansioso, não faça da ansiedade esse seu companheiro que te leva para trás, que te paralisa, que te adoece, que te mata. Então ele traz alguns conselhos para que nós não vivamos uma vida de ansiedade. Em primeiro lugar, não estejam ansiosos quanto à vossa vida, pelo que vocês vão comer, pelo que vocês vão beber, nem aquilo com relação àquilo que vocês vão vestir. Não é a vida muito mais importante do que o vestuário, do que o alimento? Coloque a sua vida em perspectiva. Coloque as coisas em perspectiva. Nós precisamos entender que na vida algumas coisas são necessárias, outras coisas não são necessárias. Algumas coisas são indispensáveis, outras coisas são perfeitamente dispensáveis. Algumas coisas são urgentes, outras coisas podem ficar para depois. Nós colocamos tudo num cesto só e pensamos que precisamos atender a todas as nossas necessidades ao mesmo tempo, todas juntamente, sob pena de estarmos fracassando. Mas quando nós observamos que tem muita coisa que nós queremos ter, mas que nós não precisamos ter, então nós não precisamos nos dedicar de corpo e alma a ter essas coisas, a nossa ansiedade vai diminuir. Nós precisamos nos preocupar, Jesus está deixando claro, olha, comer, beber, vestir, morar, tudo isso é importante, tudo isso é necessário. Mas isso não é mais importante do que o próprio corpo, não é mais importante do que a própria vida. A vida é mais importante do que essas coisas. Coloquem a sua vida em perspectiva, coloque as coisas em perspectiva. Morar é necessário? Sim. Mas é necessário morar no bairro de alto padrão? Não necessariamente. Vestir-se é necessário, é indispensável? Sim. Mas vestir-se com roupa de grife é necessário? Não necessariamente. Morar bem, ok, mas ter a casa mais bonita do bairro? Não necessariamente. Comer, é claro que é necessário. Beber, claro que é necessário. Mas comer e beber num restaurante de luxo, é necessário? Não, não é necessário. São coisas que eu posso desejar. E desejar é saudável, desejar não é pecado. O problema não é desejar, o problema é colocar essas coisas que são apenas desejáveis como se fossem absolutamente indispensáveis. Então eu acabo vivendo em função daquilo que é apenas desejável, colocando-as como um parâmetro para a minha felicidade. E então eu me torno uma pessoa ansiosa, porque eu consegui o carro do ano, agora eu preciso pagar pelo carro do ano. Eu tinha um bom carro, que estava pago, estava quitado, mas eu queria um carro bom, um carro bonito, o carro do ano, porque o meu vizinho comprou o carro do ano. Então eu fiz uma dívida, comprei o carro do ano, agora eu fico pensando, e se eu perder o emprego por causa da pandemia, será que eu vou conseguir pagar o carro? E eu começo então a desenvolver um espírito ansioso. Eu estava morando muito bem naquele bairro, naquela casa, um aluguel cabia no meu bolso, mas de repente o pessoal com quem eu ando, o pessoal do meu trabalho, já é de uma outra classe social, e eu queria ficar junto com eles, então eu me mudei para um bairro mais elegante. O aluguel é 3 vezes mais caro, mas de repente eu posso ficar doente, não conseguir trabalhar, e como é que eu vou pagar o aluguel? Percebe então que a gente acaba invertendo certos valores nas nossas vidas, perdendo a perspectiva do que é necessário e do que não é necessário, do que é dispensável e do que é indispensável, do que é urgente e do que pode ser para depois. Eu vi
Aquela calça é linda, maravilhosa, eu preciso, nossa, eu estou precisando daquela calça para trabalhar, mas você precisa para amanhã? Não, não preciso. Quando é que você vai precisar? Daqui 2 meses. Então, por que você está preocupado com isso agora? E você vai, você compra, e depois você carrega o seu cartão e fica ansioso, pensando, será que eu vou conseguir pagar? Aquilo era importante, era necessário, mas era urgente? Não, não era urgente. Então, por que você fez? Então, essa nossa falta de perspectiva, de não diferenciar as coisas necessárias das não necessárias, das urgentes, das não urgentes, das dispensáveis, das indispensáveis, é um dos fatores que nos causa ansiedade. E Jesus deixa claro, olha, tem coisa que é importante, comer, beber, vestir, morar, mas tem coisa que é essencial, a vida. A vida é mais importante do que tudo isso. Coloca tudo em perspectiva, dê nome aos bois, isso é importante. Isso aqui pode esperar. Isso é necessário. Isso aqui eu posso dispensar. Dê nome aos bois. E você vai estar dando o primeiro passo para viver uma vida administrando a sua ansiedade. Segunda colocação, segundo conselho que Jesus nos dá para nós administrarmos a ansiedade. O primeiro conselho foi colocar as coisas em perspectivas. O segundo conselho de Jesus é: reflita nos pequenos testemunhos de Deus. Presta atenção nos pequenos testemunhos de Deus. Olhai para as aves do céu. Elas não semeiam, elas não colhem, mas Deus as alimenta. Olha para os lírios do campo. Os lírios não fiam, os lírios não costuram, não tecem, mas nem Salomão, com toda a sua glória, seu esplendor, sua riqueza, se vestiu de maneira tão bela como um lírio. Alguém já viu um pardal num consultório psiquiátrico, dizendo, estou com depressão? Não é por que você está com depressão? Eu não sei, porque talvez amanhã eu não tenha o que comer, meus filhinhos nasceu, eu não sei se eu vou sair, e se eu vou achar comida e trazer para os meus filhos, então essa depressão está me matando, me dá aí um Rivotril. Ninguém vai ver isso. Agora, um lírio, num consultório, ou numa sessão com um psicólogo, não, qual o problema, lírio? Eu não sei, eu sou uma pessoa muito insegura. Mas como assim, Lírio? Eu sou inseguro, eu não sei se amanhã eu vou conseguir uma roupa bonita. Hoje eu estava bonito, estava elegante, mas amanhã já não sei se eu vou conseguir ficar bonito como eu estou hoje. Você não vai achar isso. Eles não são sujeitos à depressão, não são sujeitos à ansiedade, não são sujeitos a esse tipo de doença que é só nossa. Por um motivo muito simples. O pardal e o lírio sabem, de alguma forma, que Deus os sustenta, que Deus os veste. E o que Jesus está dizendo para nós é o seguinte, olha, usa a inteligência, observa, analisa, para um pouquinho e pensa. E Jesus, é claro, a perguntar, se Deus veste o lírio, se Deus alimenta o pardal, o pequeno passarinho que não vale nada, Ele não vai vestir vocês? Ele não vai alimentar vocês, Ele não vai cuidar de vocês, é uma questão de lógica. O que Jesus está dizendo para eles é o seguinte, olha, pensa um pouco, olha para os testemunhos de Deus na natureza, olha como é que o universo de Deus funciona. O universo de Deus funciona assim, sempre funcionou e sempre vai funcionar. E se sempre funcionou assim para o pardal e para o lírio, vai funcionar assim para vocês, porque vocês valem muito mais do que um pardal e muito mais do que um lírio. Usem um pouco a inteligência. Usem um pouco o raciocínio. Como diz o salmista, o Salmo 127, 1 e 2, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois Ele supre aos seus amados enquanto eles dormem. Presta atenção. Deus supre para o passarinho, Deus supre para o lírio, Deus supre para as aves do céu, para os animais da terra, enquanto eles dormem, e assim o faz conosco. Presta atenção nos testemunhos de Deus e vê o que Deus está fazendo. Porque a sua ansiedade vai ser colocada no seu devido lugar quando você entender que Deus está cuidando de você. Porque Ele cuida das coisas pequenas e você vale muito mais do que essas coisas pequenas. Preste atenção, então, nos pequenos testemunhos de Deus. O próximo conselho de Jesus para que nós consigamos administrar a nossa ansiedade, para que nós consigamos viver uma vida livre do espírito ansioso, uma vida sadia mentalmente, é nós entendermos que nós não podemos resolver todos os problemas com as nossas forças.
Reconheça que você não pode resolver todos os problemas com as suas próprias forças. Ora, qual de vós, versículo 27, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Por mais que você esteja ansioso, preocupado, quem é você para pensar que você vai resolver os problemas com a sua própria força, com a sua inteligência, com o seu dinheiro, com a sua influência, com os seus relacionamentos? Quem de nós acha que pode enganar a Deus, enganar o destino, como os homens dizem, e conseguir acrescentar alguma coisa a mais ao nosso tempo de vida, além daquilo que já está pré-determinado por Deus? É preciso, irmãos, que nós aprendamos a abrir mão do controle daquilo que nós não podemos controlar. A vida é cheia de variáveis, a vida é cheia de pode ser, pode não ser, e se isso, e se aquilo, talvez isso, talvez aquilo. A vida é feita de um monte de variável. São muitas as variáveis que nós não podemos controlar, e enquanto nós não abrirmos mão da tentativa de controlar todas essas variáveis, nós vamos viver com um espírito ansioso. Porque a pergunta de Jesus é simples: quem de vocês pode acrescentar uma hora que seja, um côvado que seja, um minuto, um segundo que seja à sua vida? Ninguém pode controlar a vida, ninguém pode controlar tudo. Ninguém pode administrar 30 pratos com 2 mãos apenas. Reconheça que você não pode. Abra a mão da sua tentativa, da sua intenção, da sua vontade, ou da sua percepção de que você pode controlar tudo. Abra a mão da tentativa de controlar. Deixa Deus cuidar. O próximo conselho de Jesus, o próximo conselho do Senhor Jesus, para que nós aprendamos a administrar a nossa ansiedade, está nos versículos 31 e 32. Ele diz: portanto, não vos inquieteis dizendo, o que vamos comer? O que nós vamos comer? Ou o que vamos beber? O que vamos vestir? Pois todas essas coisas os pagãos é que procuram. Mas o vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam de tudo isso. É Deus quem cuida. Tenha em mente, é o conselho, tenha em mente a certeza de que é Deus quem supre as suas necessidades. Tenha em mente que é Deus quem supre as suas necessidades. Esse é outro conselho da palavra de Deus. Os pagãos correm atrás, Jesus diz. Os pagãos correm atrás, eles precisam matar um leão por dia. Eles precisam levantar de manhã, sair, se preparar com a sua lança, com a sua faca, com os seus apetrechos de caça, e precisam correr, buscando a caça, buscando o seu alimento, buscando o seu sustento, buscando o seu sucesso, buscando a sua provisão, esfalfando-se, esforçando-se, suando, se machucando, enquanto nos diz a palavra de Deus, nos diz o Senhor Jesus, nós sabemos que é Deus quem cuida de nós. Nós sabemos que o Senhor Deus sabe de tudo aquilo que nós precisamos. Não há necessidade de corrermos, porque quem corre atrás são os pagãos, são aqueles que não conhecem o Senhor, são aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Porque a partir do momento que nós conhecemos a palavra de Deus, nós entendemos que quem cuida de nós é Deus, e que Deus conhece todas as nossas necessidades. Não há como eu ficar preocupado, será que Deus vai se lembrar disso? Será que Deus vai se lembrar daquilo? Eu tenho que fazer isso amanhã, eu tenho que pagar tal conta semana que vem, será que Deus vai lembrar de me ajudar? Será que Deus vai lembrar de me prover? Não, Deus sabe de todas as coisas, sabe de tudo o que você precisa. Não faça como os pagãos. Tenha em mente a certeza de que é Deus, e não você, mas é Deus que cuida de você, que supre todas as suas necessidades. O próximo conselho de Jesus: mude o foco das aspirações da sua vida. Mude o foco das suas aspirações. Versículo 33, buscai em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós somos seres que temos desejos.
Nós aspiramos ao progresso, nós queremos nos desenvolver, nós queremos crescer. Isso faz parte da nossa natureza. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E por isso nós somos assim, não é pecado ser assim. Desejar, almejar, planejar, cultivar, faz parte de nós, e assim isso reflete a nossa natureza de sermos a semelhança de Deus. O problema é quando nós colocamos tudo isso como sendo o principal e esquecemos daquilo para o que nós fomos redimidos pelo sangue de Cristo, para buscar o reino de Deus e a sua justiça. Quando os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos desejos se tornam mais importantes para nós do que o reino de Deus, então nós corremos um sério risco de vivermos uma vida com muita ansiedade, porque dos sonhos nós acordamos, os planejamentos podem não dar certo, nós podemos nos frustrar, nós podemos quebrar cara, muitas coisas que planejamos não dão certo. Quantos de nós já passaram por um bom tempo da vida planejando isso, planejando aquilo, e não conseguiram chegar ao seu objetivo, já até deixaram para trás há muito tempo? Mas só tem uma coisa que nós temos certeza que não é passível de frustração, que é o reino de Deus. O buscar as coisas de Deus, o buscar a comunhão com Deus, o buscar entender Deus, o buscar viver para Deus, o buscar espelhar Deus no mundo, o buscar levar as pessoas para Deus, o buscar apresentar o evangelho de Deus para as pessoas, enfim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Nós somos chamados agora para vivermos para o reino de Deus. O Senhor Jesus disse certa vez, de que adianta você ganhar o mundo inteiro, perder sua alma? Ou seja, fica aí estabelecido o princípio que a partir de agora, a partir da nossa conversão, a partir da nossa redenção, o que se espera de nós é que nós vivamos integralmente para Deus. Continuaremos tendo os nossos planos, os nossos projetos, os nossos sonhos, mas planos, projetos e sonhos agora já estão no segundo lugar, já estão no segundo plano, ou até menos. Porque em primeiro plano está Deus, em primeiro plano está o reino de Deus. E nada pode ocupar o reino de Deus, o lugar do reino de Deus. Porque quando nós colocamos no lugar do reino de Deus qualquer outra coisa, nós assumimos a responsabilidade de fazer essas coisas darem certo. Se elas não derem certo, nós vamos cair numa frustração tremenda. E por isso nós vivemos ansiosos, porque nós precisamos fazer dar certo aquilo que talvez não dê certo. E por isso, então, a palavra de Deus nos exorta, busca o reino de Deus. Busca o reino de Deus em primeiro lugar, o resto Deus vai acrescentar. Já foi dito anteriormente, é Deus que cuida de nós. É Deus quem supre as minhas necessidades. Das minhas necessidades cuida Deus. Do reino de Deus cuido eu junto com Deus. Buscar o reino de Deus. Esse é o outro conselho. E o último conselho da palavra de Deus que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, o último conselho para vivermos uma vida administrando a nossa ansiedade, para vivermos uma vida em que nós passamos sem sermos escravos do espírito ansioso, é não alimentar a ilusão em relação ao futuro. Não alimentar ilusão em relação ao futuro. Versículo 34, o Senhor Jesus diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, que o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Ou seja, hoje estou vivendo, hoje estou em paz, hoje eu sei que Deus está suprindo, hoje Deus já supriu, já estou gozando da vida que Deus me deu hoje, do alimento, da veste, da moradia, do prazer, dos relacionamentos, minha família, tudo que Deus me deu. Hoje estou feliz gozando de tudo isso, mas não posso ser ingênuo o suficiente para pensar que amanhã as coisas não podem mudar. Não alimente a ilusão de que o amanhã está garantido e que as coisas se resolvem como num passe de mágica. Não alimente a ilusão de que o amanhã está garantido. A palavra nos diz que amanhã
basta a cada dia o seu mal. O amanhã vai trazer o seu próprio mal. E amanhã, então, eu novamente tenho que estar cultivando a minha fé. Eu tenho que estar seguindo esses conselhos todos do Senhor Jesus para amanhã também eu conseguir gozar da vida que Deus me dá sem perder o meu foco, sem perder o prazer de estar com as minhas coisas, com a minha família, com os meus relacionamentos, com os meus bens. Deus me deu uma vida para eu gozar, para eu aproveitar. E eu não posso deixar que o espírito ansioso roube de mim o prazer de aproveitar a vida. Mas isso eu tenho que exercer todos os dias. Eu não posso pensar, hoje foi bom, hoje eu gozei da vida, hoje eu aproveitei a vida, então amanhã vai ser a mesma coisa. Não, amanhã será um outro dia. E a palavra diz que amanhã trará o seu mal. Então, tudo isso que eu vivi hoje, eu precisarei viver de novo, eu precisarei praticar de novo, de maneira tal que amanhã seja um dia em que eu também goze da minha vida. Em síntese, meus irmãos, vivermos nos dias em que nós vivemos é muito complicado. Vivermos nos dias que correm é muito difícil. Somos desafiados constantemente pelos acontecimentos. A ansiedade, ela brota em nosso coração a todo momento. São desafios e mais desafios. Tudo é inseguro. Não temos mais segurança econômica, não temos mais segurança sanitária, não temos mais segurança física, não temos mais nada. Tudo se tornou absolutamente volúvel, volátil, inseguro, instável. E por isso a ansiedade coabita com o nosso coração. Por isso a ansiedade, ela procura tomar conta do nosso coração a todo momento. E a palavra de Deus nos diz, o Senhor Jesus nos diz, olha, não anda ansioso. A ansiedade está aí, mas você não precisa abraçá-la e viver com ela. Não ande ansioso. Preste atenção no que eu tenho para dizer para você. E o que eu tenho para dizer para você são alguns conselhos simples. Primeiro, coloque as coisas no devido lugar. Observe a vida de uma perspectiva correta. Ponha as coisas no seu devido lugar. Importante primeiro, não importante depois. Urgente primeiro, não urgente depois. O que precisa ser feito agora, faça. O que não precisa, deixa para depois. Mas escalone, coloque uma escala de valor. Administre a vida com perspectiva e você vai se tornar uma pessoa mais leve. Preste atenção em Deus, observe Deus trabalhando nas pequenas coisas. Observe Deus trabalhando, alimentando um pardal, vestindo um lírio. Deus está trabalhando nas coisas, Deus está trabalhando num universo que Ele planejou para ser assim. E esse pardal, esse lírio, que estão sendo alimentados e vestidos por Deus, nesse universo planejado por Deus, são muito inferiores a você, você vale muito mais do que eles. Então, Deus cuida de você. Deus não vai cuidar de você, já que Ele cuida das coisas tão pequenas. Observe Deus, então, nas coisas pequenas. E aprenda que Deus cuida de você, porque Ele cuida daquelas coisas pequenininhas. Reconheça as suas limitações. Não queira resolver tudo por você mesmo. Abra mão do controle. Abra mão do controle. A pessoa que quer controlar todas as variáveis é uma pessoa fadada a morrer como fruto da ansiedade. Morrer de frustração, de depressão, de ansiedade, ela não vai viver feliz. Aceite que somente é Deus o seu provedor. Só Deus é o seu provedor. Ninguém mais. Os pagãos correm atrás, lutam, brigam, se engalfinham, criam problemas, guerras, disputas, para conseguir o básico. Nós não corremos atrás. O nosso Pai Celestial cuida de nós. Nós ficamos quietos, ficamos esperando e sabemos que Deus cuida de nós. Mude o foco da sua vida. Coloque o seu foco no reino de Deus. Busca as coisas de Deus. Busca a companhia de Deus, a comunhão com Deus. Ore a Deus, aprenda a palavra de Deus, fale do evangelho de Deus. Tenha comunhão com os seus irmãos no reino de Deus. E por último, não se iluda com amanhã. Saiba que, embora hoje tenha sido um dia maravilhoso,
porque Deus te abençoou, te dando um dia maravilhoso. Amanhã será um outro dia. Então, a fé que você teve hoje não serve para amanhã. Amanhã você vai acordar, será um novo dia com os mesmos desafios, e a palavra de Deus pede a você que você viva de acordo com esses princípios amanhã também. Porque o hoje não resolve o problema de amanhã. Amanhã vai se resolver sozinho, desde que você viva o amanhã de acordo com os princípios da palavra de Deus. São esses alguns poucos e simples conselhos da palavra de Deus com base nesse texto que nós lemos, que talvez nos ajudem, ou que com certeza vão nos ajudar a passar por esses dias tão difíceis, por esses dias tão desafiadores. Mas apenas a palavra de Deus é que nos garante segurança, apenas a palavra de Deus é que nos garante estabilidade emocional, apenas a palavra de Deus é que nos garante um espírito sereno e tranquilo, para que nós passemos por esse mar revolto. Que Deus nos abençoe, que Deus ilumine o nosso coração e nos dê a capacidade de passar por esse mar, cantando louvor. Em nome de Jesus. Amém.